Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui neste lugar e presente em todos os cantos, nos ouvindo pelas redes sociais, paz seja contigo. Quero compartilhar com vocês hoje a leitura do Santíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Abra a Bíblia no capítulo 16 de Mateus, nós leremos dos versículos 13 ao 20. O Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 20. Assim nos diz essa porção da palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós temos diante de nós um texto de experiência extraordinária, de informação extraordinária da qual nós devemos nos apropriar neste momento. Não é à toa que está se mencionando aqui que Jesus foi para Cesareia de Filipe com os seus discípulos. E se nós entendermos por que Jesus está, ou como era esse lugar onde Jesus estava com os discípulos, Cesareia de Filipe, nós entenderemos então todo o contexto desse diálogo que acontece aqui nesse trecho maravilhoso do Evangelho. Essa cidade fica localizada no Monte Hermon. Já ouviram falar na Bíblia do Monte Hermon, de onde descia o orvalho, que descia sobre a barba de Araão, aquela coisa linda do Salmo que nós já conhecemos, né? Hermon era uma montanha em que tinha neve no seu topo o tempo todo, por isso que ela estava constantemente num processo de vaporização, de gelo, e consequentemente havia neste Monte Hermon uma fauna e uma flora exuberante. Também era um lugar de muita idolatria, de muitas religiões diferentes, justamente por conta da habitabilidade de Cesareia. Muitas pessoas de religiões diferentes estavam lá. Na nascente do Rio Jordão, que passa no pé dessa montanha, por exemplo, tinha ali uma caverninha que era erigida ao deus Pan, erigida pelos gregos, ao deus Pan, que era para adoração do deus da vegetação, do deus da fauna, onde as pessoas, os gregos, as pessoas que criam nisso, agradeciam ali por conta disso. Hoje, esse mesmo lugar está ali perto de Tel Aviv, entre Tel Aviv e Haifa, pertinho dessas duas cidades. Por muito tempo foi considerada um lugar de adoração a ídolos. E aí vocês vão entender por que é que Jesus conversa com os discípulos a respeito desta questão. Veja que no versículo 13 está escrito: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa é a primeira questão. A identidade errônea que se tem a respeito de Jesus,
por conta de uma gama muito grande de religiões praticadas, religiões afastadas da palavra de Deus, religiões muito mais sustentadas para agradar o homem, para agradar o ser humano, para satisfazer o desejo de pessoas intransigentes, de corações pecaminosos, que queriam ser confirmados, que queriam ser massageados, e portanto, é lógico, não buscavam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus desafia. A palavra de Deus quer o melhor para nós, não quer o nosso conforto, quer o melhor para nós. E às vezes, o melhor é estar numa situação desconfortável, como por exemplo, enfrentar o pecado. Enfrentar o pecado é uma coisa desconfortável. O que é mais confortável? Ficar no WhatsApp, num jogo, a madrugada inteira, ficar assistindo pornografia escondido no computador, ou se colocar de joelho e clamar a Deus? O que é mais confortável? Adulterar ou ser leal? O que dá mais trabalho? Dá mais trabalho e é mais desconfortável seguir a vontade de Deus. Por isso os homens buscam religiões para si que não questionam o pecado, que não questionam e não exigem mudança. Veja, por exemplo, que o diabo é absolutamente democrático. Como eu já disse aqui deste púlpito, uma ou duas vezes, você pode ir ao culto no domingo à noite e na segunda-feira cair bêbado na calçada. O diabo não se incomoda com isso, não. Você pode ir ao culto no domingo à noite e na sexta-feira seguinte ir num baile funk e descer até o chão. Agora vocês lembraram que eu falei isso, né? Até na época se tem uma musiquinha de funk que nem se toca mais. Então veja que o diabo não vai se aborrecer com isso, se você fizer isso. Porque o diabo não é exclusivista, o diabo é democrático. E perceba que hoje qual é o maior grito da sociedade? Nós queremos democracia, nós queremos participar das decisões. Para a tristeza desse tipo de gente, eu quero anunciar que Deus não é nada democrático. Deus é exclusivista, Deus é ciumento, Deus não quer dividir você, Deus quer você só para Ele, Deus quer cuidar da tua vida, Deus quer tomar conta de você. E por isso às vezes o Senhor vai te confrontar, o Senhor vai mostrar para você que o caminho, a vida por onde você está indo não é adequada. Quando você aceita ser orientado ou orientada pela vida e pelo parecer, pelo ensinamento humano, você passa a se afastar de Deus. Você vive uma aparência de religiosidade, você vive uma aparência de espiritualidade, mas na verdade o que está sendo alimentado é somente o teu coração e as tuas vontades. Muita gente que tem problema com a sua sexualidade, por exemplo, vai buscar religião onde isso não é questionado. Muita gente, por exemplo, que tem dificuldade no casamento, vai buscar uma religiosidade onde isso não é confrontado. É como o curso Aliança, que a gente está insistindo aí para que esse curso aconteça, e é extraordinário que eu vejo casais com problema que não querem participar. Por que não quer participar? Porque vai ser confrontado. Vai ser confrontado a se tornar um melhor esposo, vai ser confrontado a se tornar uma melhor esposa. Então, já sabendo que vai ser confrontado, prefere não ir, na tola ilusão de que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Ora, o fato de não se ler as Escrituras e o fato de não se acomodar às exigências de Deus, o fato de se entender ignorante e desconhecedor da vontade de Deus, pode ser uma atenuante para uma eventual absolvição no dia do julgamento do trono branco, do grande trono branco. Outra notícia desagradável: não vai ter 1 centímetro de atenuação. Ninguém vai ter a sentença de Deus atenuada porque nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia estava aí para ser lida. Você não leu porque não quis. Você não vai ter uma atenuação porque nunca te falaram do Evangelho, porque não precisa que te falem, você pode buscar. É um dever falar, mas se ninguém te falou, você tem dentro de você a fagulha de Deus e você tem conhecimento do certo e errado. Você tem conhecimento do que deve procurar e do que não deve procurar. Então não atenua em nenhum centímetro o julgamento do grande trono branco.
Aliás, esse é um outro equívoco muito grande. Nós entendemos que o julgamento de Deus é como o julgamento humano, que nós poderemos chegar diante de Deus e argumentar: ah, Deus, mas o Senhor não sabia a mocreia que eu tinha do meu lado. E a mulher vai chegar diante de Deus e falar assim: ah, Deus, o Senhor não sabia que o meu marido viajou para a Amazônia e pegou aquela doença, malária sem alça, né? Nós não teremos, não, essa oportunidade de nos manifestarmos diante de Deus. Absolutamente não tem diálogo. Diante de Deus nós só ouviremos a sentença, só isto: você para cá, você para cá, ponto final. Não existe argumento. Portanto, nós seremos julgados por aquilo que nós vivemos nesta vida. Deixa eu melhorar essa expressão. Nós não seremos julgados por aquilo que nós fazemos nesta vida. Nós seremos julgados por aquilo que nós não fazemos nesta vida. Porque quem tropeça subindo uma escada, tropeça enquanto está a subir. Mas quem nem sequer começou a subir a escada, maior erro tem, porque nem tentou, não estava no caminho. E o caminho que eu digo aqui é o caminho com C maiúsculo, o caminho de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho, não existe outra verdade, e não existe uma vida de verdade. Tudo isso, afastado de Deus, é ilusão, é mentira. E quem é o pai da mentira? Nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira. Então, quando Jesus pergunta para aquelas pessoas, do jeito que ele perguntou, Jesus está muito consciente de que o meio onde nós estamos pode sim nos influenciar. Nós podemos ser influenciados. A sociedade tem esse poder de nos influenciar. Veja que os costumes sociais de uma região não são os mesmos costumes sociais de uma outra região. Dentro da mesma sociedade, um subgrupo social se comporta diferentemente de um outro subgrupo social. Perceba as famílias, então, que são as micro-sociedades. Uma família tem um estilo de vida, uma outra família tem outro estilo de vida. Então, os grupos sociais, sim, eles acabam nos influenciando e acabam direcionando poderosamente o nosso comportamento, porque ela molda normas, ela molda valores e ela molda as expectativas das pessoas. Falo bobagem? Absolutamente não. É só verificar como está o Brasil hoje, exatamente dividido ao meio, partido ao meio. Uns torcem para aquele, outros para aquele outro. E ninguém questiona as falhas e verdades nem de um lado nem de outro. Influenciados pela mídia, influenciados por conceitos, influenciados por um marketing absolutamente poderoso de ambos os lados. E aí nós vamos sendo moldados e direcionados a quem seguir. A cultura, a mídia, a educação, as relações sociais são alguns dos inúmeros fatores que podem impactar a tua vida, como podia impactar a vida dos discípulos lá em Cesareia de Filipe. Eles estavam no lugar de muitas religiões. Não é coincidência o mundo que nós vivemos hoje também, repleto de muita religião, de muitos ensinamentos, religiões que buscam agradar o coração de cada pessoa. Lealdade à Escritura, à Palavra de Deus, isso é uma coisa que já é superada. Tem pastor e lamentavelmente sustentam e insistem em manter esse título, aviltando o título, estragando o título de pastor, que chegam a público para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Ora, não é o ser humano que precisa se atualizar, não é o ser humano que precisa se converter, é Deus que tem que se converter ao ser humano. E essas pessoas têm seguidores, tem pessoas que leem, consomem, ouvem, assistem, pessoas que ensinam esse tipo de coisa, como lá em Cesareia de Filipe. Um punhado de religião, um punhado de discurso, um punhado de ensinamento, no meio de tanta informação religiosa. Como é que os discípulos poderiam ser impactados? Pelo convívio, por exemplo. Pelo convívio. Por conviverem, por andarem com as pessoas de Cesareia de Filipe.
E na religião as pessoas querem isso, né? Umas querem convencer a outra da sua religião. Pouca gente quer convencer a outra da escritura de Deus, mas da religião, muita gente quer convencer a outra. E nós mudamos de opinião quando mudamos de profissão. Nós temos gente aqui hoje que é leal à igreja, mas se o pastor falar uma vírgula fora do lugar, a pessoa vai para outra igreja onde ela não ouve uma vírgula fora do lugar e lá passa a criticar a igreja daqui. Ah, aquele pastor fez assim, aquele pastor fez assado. Eu não concordei com o que o pastor fez. Ora, mas o que o pastor fez está afastado da escritura? Não, mas isso não importa, eu não concordei. Então muda de grupo, muda de opinião. É igual no trabalho. A pessoa trabalha num lugar, ela é acostumada a conduzir uma vida pautada pela desonestidade. Aí ela faz um concurso e se torna um delegado de polícia. Ela mudou de opinião porque mudou de profissão. Agora ela quer perseguir aquela outra pessoa e prender aquela pessoa. É a mesma pessoa. Antes do concurso vivia dissolutamente, após o concurso quer prender aquela que fazia coisa errada. Por isso que eu gosto muito da adaptação da minha própria autonomia, daquela frase: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, né? Eu adaptei para a minha realidade. Eu digo assim: diga-me com quem tu andas e eu direi se eu vou com você. Essa deveria ser a aplicação cristã dessa frase. Então, um ensinamento errado sobre a identidade de Jesus pode impactar de forma errada toda a tua vida. A forma como você pauta a tua família, a forma como você pauta os teus pensamentos e a forma como você conduz o teu coração. Tudo isso porque você aprendeu alguma coisa equivocada a respeito de Jesus. Perceberam então a importância da pergunta de Jesus? Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Essa é a primeira questão. No lugar onde estavam, é importante saber quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem. O interessante é que nós tenhamos uma identidade correta do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14 e 15, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus incisivamente, cirurgicamente, agindo como Jesus sempre agia: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Veja a preocupação de Jesus. Nós vivemos num mundo repleto de distorções. Essas distorções, elas podem afetar poderosamente a nossa vida, o que vai fazer com que, consequentemente, tenhamos uma vida pequena e medíocre, uma vida de sofrimento, se tivermos uma leitura equivocada do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante, vocês estão aí no meio de 1 milhão de informações a respeito de Jesus. Mas e você? Qual é a informação a respeito de Jesus que você assimilou para a tua vida? Essa foi a pergunta. E qual a importância desta pergunta? Os conceitos errados que podem nos influenciar uma vida toda. Ter um conceito errado da Escritura vai fazer com que nós tenhamos, inclusive, uma forma errada de conduzir os nossos filhos. Todos os sofrimentos humanos, é resultado de uma vida distante da vontade de Deus. É resultante de uma vida que valoriza mais os ídolos do coração do que o próprio Deus. Ídolos do coração? Aí pode ter alguém que diga assim: mas eu não tenho nenhum santinho, eu não adoro nenhum santinho. Como se idolatria fosse só isso. Idolatria é qualquer coisa que ocupa no teu coração o lugar de Deus. Se você tirou Deus do teu coração e colocou alguma outra coisa, esta alguma outra coisa é idolatria. O teu emprego é mais importante do que Deus? O teu emprego é o teu ídolo. Uma pessoa pode ocupar o lugar de ídolo no nosso coração. Teu filho, teu pai, tua irmã, teu marido, tua esposa é mais importante do que Deus? Isso é idolatria. Pastor, mas eu defendo minha família. Se isso é mais importante do que Deus,
Isso é idolatria. Foi o próprio Jesus Cristo que disse isso. Pode buscar na Bíblia, está lá. Um sentimento pode ser idolatria. Eu estou com tanta raiva no meu coração que eu não consigo perdoar aquele irmão. Essa raiva passou a ser um ídolo no teu coração. Eu tenho tanto medo que eu não consigo me expressar. Esse medo é um ídolo no teu coração. Os sentimentos podem se tornar um ídolo no coração da gente. Qualquer coisa que ocupe mais o teu coração do que Deus é idolatria e, portanto, é pecado. E segundo o próprio Deus, a idolatria é um pecado que Deus abomina. Então temos que ter cuidado. Por isso Jesus pergunta: quem é que ocupa o teu coração? Quem você diz ser o Filho do Homem? João Batista, um antigo profeta que ressuscitou? Jesus é Elias? Ou o próprio Elias, um profeta do Antigo Testamento? Quem você já ouviu dizer? Você já ouviu sobre Jesus? Eu já ouvi gente dizendo, agora no nosso tempo, Jesus foi um homem muito sábio, que andou na rua, que andou na terra. Só isso? Ele só foi um homem sábio para você? Quem é Jesus para você? Jesus foi um dos profetas, igual um profeta. É só isso que Jesus é para você? Eu perguntei para uma pessoa: quem é Jesus para você? Não é o Jesus daqui. Quem é o Jesus daqui? Quem é o Jesus que mora no teu coração? Porque Jesus é o Senhor. Se Ele mora no teu coração, Ele é Senhor. Então aí eu teria que subir mais um degrauzinho na minha pergunta. Se você diz que Jesus é Deus para você, se você diz que Jesus é Senhor para você, eu deveria então perguntar: qual é a atitude, qual é o comportamento que você tem na tua vida que justifica isso que você está falando? O que é que você vive, o que é que você faz que justifica, que me convença de que Jesus é o teu Senhor? De que você faz aquilo que Jesus quer que você faça? O que é que dá autenticidade ao teu discurso? Quem você diz que eu sou? E finalmente Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é uma identidade compartilhada de Jesus Cristo. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Jesus parte deste princípio na vida da pessoa, a revelação. Quando você tem aquele insight, quando você entende que Jesus é o Senhor, a tua vida muda totalmente. Pode não mudar a sua volta, você continua tendo que pagar boleto. Pode não mudar a tua volta, você continua tendo problemas, mas no teu coração fez toda a diferença. Jesus agora é o Senhor da tua vida, é Ele que ocupa o teu coração, não mais os problemas. É Ele que ocupa o teu coração, não mais as dúvidas. É Ele que ocupa o teu coração, não mais a raiva. É Ele que ocupa o teu coração, não mais o desejo de vingança. É Ele que ocupa o teu coração, não mais a insegurança, a vacilação, porque a revelação de Jesus aconteceu no teu coração. Jesus busca no teu coração a confirmação de construção da sua igreja sob a sua palavra. A pedra da revelação é a igreja. A igreja é o grande plano secreto de Deus para a humanidade, que surpreendeu até as potestades espirituais, o diabo e seu reino. O diabo jamais poderia imaginar que a estratégia de Deus de divulgar a sua salvação seria através da igreja que aparece a partir de Jesus Cristo. Até então as manifestações e revelações eram individuais, e agora são coletivas.
na primeira pregação que a igreja fez no Novo Testamento, anunciando Jesus Cristo, 3.000 pessoas se converteram numa única pregação, numa única atividade da igreja. Isso fez toda a diferença. Quando o diabo percebe que Deus está agindo a partir desta rocha onde ele se edificou, que é a sua palavra, a partir deste momento o diabo contra-ataca. E qual que é o discurso moderno? Igreja não é importante. Esse é o contra-ataque. E as pessoas que vivem nesta Cesareia de Filipe de 2023, sem perceber, repetem este diálogo, repetem esta afirmação, dizendo o seguinte: eu não preciso da igreja, eu faço minha oração em casa, eu leio a minha Bíblia em casa. Já ouviram isso? Já ouviram pessoas falando isso? O que significa? Qual que é o sinônimo dessa frase? Igreja não é importante. Mas Jesus disse que essa igreja, edificada sobre este fundamento que é a sua palavra, jamais seria vencida pelo inferno, jamais. E Jesus nunca disfarçou e nunca atenuou que é necessário que as pessoas que o sigam tomem a sua cruz. Tomem a sua cruz e o siga. Para concluir, eu quero dizer que Jesus deve ter essa identidade compartilhada a partir das pessoas que entenderam de fato quem é Jesus, o Filho de Deus, o Senhor da vida. Essas pessoas vão viver o poder dado por Jesus. Jesus dá aos discípulos o mesmo poder de ligar e desligar que concedeu a Pedro. Tem uma igreja que prega aí que o único poder de ligar e desligar é do apóstolo Pedro. Absurdo. Isso não é correto. Jesus deu não só para o apóstolo Pedro o poder de ligar e desligar, como compartilhou isso com outras pessoas. É só você ler, por exemplo, em Mateus 18:18. A comunhão também é necessária. Jesus instruiu os seus discípulos para fazerem isso em memória dele. Compartilhar com as outras pessoas a lembrança de tudo que Jesus fez. Esta é inclusive a função do Espírito Santo. Deixa eu chocar você mais uma vez. Quando você diz assim: o Espírito Santo falou no meu coração. Falou coisa nenhuma, a não ser que você seja um leitor das Escrituras Sagradas. Aí sim. Aí o Espírito Santo vai buscar no teu cérebro aquela parte da Escritura que você leu, sobre a qual você refletiu. Ele vai buscar aquele ensinamento no teu cérebro e vai fazer aquilo virar um facho de luz na tua cabeça. E você vai se sentir confortado, e aí sim o Espírito Santo estará falando ao teu coração a partir do que você leu da Escritura e não de outra forma. Isso foi o próprio Cristo que disse: eu vos enviarei o Espírito Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele não vos fará lembrar de nada que eu não tenha dito. Você pode ler assim também. Então você está buscando a voz do Espírito Santo onde, criatura? Está buscando a voz do Espírito Santo no Paulo Coelho? Não está lá. Está buscando a voz do Espírito Santo no seu melhor amigo? Não está lá. Está buscando a voz do Espírito Santo nos teus parentes? Não está lá. A voz do Espírito Santo está somente nas Escrituras. E somente o Espírito Santo poderá te fazer lembrar disso se você a leu antes. Por que você aqui no Brasil, nesta sala aqui, todos vocês falam língua portuguesa? Porque vocês viram seus pais falando língua portuguesa, os tios, avós, parentes, primos, vizinhos falando língua portuguesa. O teu cérebro foi sendo alimentado com a língua portuguesa, e quando você começou a balbuciar, você só repetiu aquilo que você já tinha aprendido. Ou seja, nós não repetimos o que nunca aprendemos. Hoje estava brincando com a minha netinha por uma chamada de vídeo,
E eu fazia uns gestos lá, ela repetia os gestos que eu fazia lá na casa dela. Nós aprendemos aquilo, nós repetimos aquilo que nós aprendemos, meus queridos. Então busque Jesus na Escritura. A cruz é importante também. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Você acha que tem problema? Uma pessoa disse assim para mim: ah, pastor, eu estou com muita dificuldade para seguir o Evangelho. Qual que é a sua dificuldade? Ah, pastor, eu tenho aqui uma dor na minha perna que eu não consigo. Essa dor na perna é maior do que a dor de Jesus na cruz? Se não é maior que a dor de Jesus na cruz, você não tem problema. Ah, pastor, eu estou com uma angústia aqui no meu coração, não dá para eu seguir Jesus. A sua angústia fez você transpirar sangue, como a angústia de Jesus? Então a sua angústia não é maior que a de Jesus. Então veja que nós vamos arrumando desculpas para nos afastarmos da comunhão com Deus, quando Jesus não aceitou nenhuma justificativa plausível até para se afastar da comunhão. E graças a Deus por isso, porque por Ele estamos nós aqui hoje. Essa passagem então que nós lemos, ela ilustra a importância da revelação de Deus para o conhecimento correto de Cristo. Demonstra a importância das pessoas, dos discípulos, que têm o coração aberto a Jesus, aberto à revelação de Deus, para poder aprender e compartilhar. E mostra que a comunhão com Cristo permeia todas as ações dos discípulos. A comunhão com Cristo permeia todas as ações das pessoas entre si, dos relacionamentos, das coisas boas da vida. A Bíblia, como aplicação prática, é a palavra de Deus, e você deve ler a Bíblia constantemente como palavra de Deus. Pode passar o próximo slide para mim, por favor. Como aplicação então, meus queridos, leia a Bíblia constantemente. Ah, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor. Eu aceito essa justificativa, se você falar para mim que não tem tempo de usar o celular. Ah, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor. Eu aceito essa justificativa, se você falar que não tem tempo de namorar. Ah, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor. Eu aceito essa justificativa, se você falar que não tem tempo de trabalhar. E a gente sempre usa esses argumentos. Uma vez o pastor também perde paciência de vez em quando, né? Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, não vou poder ir no culto, porque eu vou ter que trabalhar, o meu chefe me chamou para trabalhar. E o culto é dia do Senhor, é dever. É um dia na semana você tem que tirar para descansar, para ter comunhão com Deus, para cultuar. Se você não faz isso, está em pecado. E não dá para pedir para Deus: abençoa essa vida pecaminosa, Senhor, abençoa essa coisa errada que sou eu. Deus só não vai abençoar. Deus vai abençoar se você está buscando, mas se você desistiu, não tem como. E aí ele disse: pastor, eu não vou poder ir ao culto, porque eu vou ter que trabalhar, eu tenho esse compromisso. Aí eu fiquei pensando e compartilhei com essa pessoa. Falei assim: eu nunca vi alguém dizendo assim para o compromisso: eu não posso te atender porque eu tenho culto. Olha, chefe, eu não posso ir trabalhar no domingo porque eu tenho culto. Olha, shopping, eu não posso ir porque eu tenho culto. Olha, rodeio, eu não posso ir porque eu tenho culto. Olha, festa de 15 anos, eu não posso ir porque eu tenho culto. Olha, baile não sei das quantas, eu não posso ir porque eu tenho culto. Converse com Deus, ore a Deus sem cessar e busque um relacionamento profundo com Deus. Ninguém nada com Deus na superfície. O relacionamento com Deus só é possível mergulhando, indo cada vez mais profundo nesse relacionamento com Deus. E também, e para encerrar de verdade, ande com os amigos de Jesus. Aves da mesma plumagem voam juntas. Ande com os amigos de Jesus. Somente com os amigos de Jesus
você ouvirá falar de Jesus, você compartilhará o tema Jesus. Aves da mesma plumagem voam juntas. Se você está no mundo, o mundo não fala de Jesus, muito pelo contrário, é uma Cesareia de Filipe. O mundo pode esfriar você e te afastar de Jesus. Com os amigos de Jesus você vai falar da mesma coisa. Eu não consigo entender, a não ser com os olhos espirituais, quando uma pessoa da família é advertida por outra pessoa da família porque vai para a igreja. Eu disse isso numa igreja que eu pastoreei em São Paulo. Um amigo lá, um irmão, bom, ainda não era irmão, era meio primo, né? Virou irmão depois. Mas ele deu um puxão de orelha na esposa, puxão de orelha em sentido figurado, não é uma bronca mesmo, um pito, chamou a atenção. Você vai para a igreja todo domingo, quer ir para a igreja toda hora, quer viver na igreja, vai morar na igreja. Mas falou isso perto de mim. Aí eu disse assim para ele, mas rapaz, você está falando com essa ignorância toda, porque tua esposa quer ir à igreja? Levante as mãos para o céu, que ela não está te deixando em casa para ir para o baile funk, para ir para o pancadão, para ir não sei para onde. Então veja, se não fosse uma questão de espiritualidade, seria uma questão de inteligência. Eu prefiro minha esposa na igreja do que minha esposa no outro lugar que não é igreja. Uma vez lá no Carandiru nós prendemos uma mulher que estava entrando com droga dentro do presídio, e ela estava com uma criancinha, e aí nós precisaríamos entrar em contato com a família da criancinha, o pai da criancinha, para buscar a criancinha, porque ela ia ser presa, estava sendo presa em flagrante. E ela começou a chorar desesperadamente. Falei, mas por que a senhora está chorando? É por causa da prisão? Não, não é por causa da prisão. É que é o seguinte, todo domingo eu saio de manhã de casa e eu falo para o meu marido que eu estou indo visitar minha irmã. E na verdade, estou vindo visitar o meu amante na cadeia. E agora ele vai saber onde que eu estou. E não era na casa da minha irmã. Então, será que esse homem lá brigava com a esposa? Vocês conseguem entender? Eu não preciso nem completar a frase, porque temos crianças por aqui. Então presta atenção, criatura. Veja se a Cesareia de Filipe já não tomou conta da tua cabeça. Um conhecimento distorcido de Jesus e da palavra de Deus só pode conduzir para um comportamento errado, uma prática equivocada, uma espiritualidade estranha. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Por isso eu disse que não ia chamar ninguém à frente quando eu terminasse. Terminei. Eu chamei você antes à frente, você veio e teve um contato com Jesus verdadeiro e colocou a tua vida nas mãos do Jesus verdadeiro. Que você, da mesma forma como Pedro, seja inspirado, iluminado pelo Espírito Santo e possa dar o testemunho a partir de hoje de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós vamos ouvir bem forte um Deus nos abençoe.